No episódio de hoje vamos falar sobre um realizador sul-coreano. Vamos então passar para o cinema asiático. O realizador em questão é Park Chan-wook, um realizador que nasceu na Coreia do Sul, em Seul, em 23 de agosto de 1963. Filho orgulhoso de pais que nasceram em Seul e avós e bisavós, ou seja, como ele próprio diz, pessoal 100% sul-coreano. Isto não deixa de ser importante porque, embora o cinema dele se tenha tornado popular em todo o mundo, por motivos que vamos aqui desenvolver, ele mantém-se fiel a essas raízes e não se vendeu muito à cultura norte-americana como alguns outros realizadores asiáticos que infelizmente acabaram por decidir entrar no modelo hollywoodesco e perderam, na minha opinião, alguma qualidade. Park Chan-wook é um realizador, mas é também, e começou por ser, um crítico de cinema, um argumentista e produtor. É também filósofo e reconhecido por esse trabalho no seu país de origem. Aliás, quando estava na universidade, e como acontece com muitos dos verdadeiros amantes de cinema, criou logo o seu primeiro clube de cinema, onde fazia crítica cinematográfica. Tendo acabado a sua formação como filósofo, e isto sendo também importante porque há, de facto, uma linha e uma corrente filosófica por trás dos seus filmes, começou então a achar que, para além de crítico cinematográfico, queria estar, de facto, metido nesse processo criativo. Começou por fazer algumas curtas-metragens e filmes que receberam logo grande aclamação em termos do mercado asiático, mas que pareciam não chegar ao público europeu ou americano. Foi em 2003 que deitou mãos ao trabalho com um filme chamado Old Boy, que é uma adaptação mais ou menos vaga de uma manga japonesa que tem o mesmo nome. O argumento foi feito pelo próprio Park Chan-wook. Aliás, por regra, o argumento adaptado ao filme em todas as suas obras é da sua autoria. Portanto, ele gosta de controlar efetivamente todo o processo criativo. Este filme foi um filme que foi de facto o que o catapultou para a projeção internacional, tendo dado origem a que em 2004 fosse premiado com o Grand Prix do Festival de Cinema de Cannes. A partir daí tornou-se de facto bastante conhecido e este filme é considerado até hoje um filme de culto. Seguem-se bastantes outras obras dele, provavelmente tornaremos a revisitar este autor em breve. No entanto, de um modo geral, este continua a ser aquele de que mais se fala até ao presente. Eu gostava ainda de salientar que estamos a falar de um realizador que, como eu digo, sendo fiel às suas origens e continuando a trabalhar, sobretudo com atores e equipas sul-coreanas e a produzir no seu país, tem imensas influências interessantes, inclusive numa entrevista chegou a mencionar alguns dos seus realizadores favoritos, como Luchino Visconti ou Alfred Hitchcock. Ou seja, há aqui toda uma grande gama de realizadores nos quais ele se baseia e tudo isto acabou por dar origem a um estilo muito próprio. Falando em concreto do Old Boy, filme premiado, estamos aqui perante a história de um homem que acorda aprisionado, não sabe muito bem onde, nem como, e vamos descobrir depois que passa muitíssimos anos aprisionado nesse pequeno espaço. Porquê? Como é que foi lá parar? O que é que se passa? Tudo isso é o que faz um filme de quase 2 horas que nos prende do primeiro ao último segundo e que tem várias reviravoltas e cenas que são absolutamente inesquecíveis e únicas. Dito isto, Beatriz, Daniel, Posso qual é a tua começar? opinião?
Portanto, eu vi o Old Boy pela primeira vez quando saiu, deveria ter à volta de uns 18 anos, mas ainda estava, portanto, numa fase muito precoce da minha saiu em vida. 2005. Pois, cinema. então foi por volta dessa altura, e na altura marcou-me bastante, mesmo ainda não compreendendo a um nível muito denso ou mais profundo todas as ramificações da narrativa. É um filme que cria bastante impacto no espectador. Quando voltei a rever, agora mais tarde, pude aperceber-me de certos detalhes que na altura me escaparam, mas continuo a sentir que pelo menos os últimos 20 minutos, quando toda a narrativa se desembrulha e quando todas as questões que o protagonista persegue com tanta vontade são esclarecidas, aquilo é um valente murro no estômago e é bastante brutal o modo como o filme se desenlaça. Só tenho, portanto, coisas positivas a dizer do trabalho de Park Chan-wook. Foi, sem dúvida, uma revelação para mim. Talvez, se calhar, daqui mais à frente, irei entrar com mais pormenores no filme. E tu? Não, eu era uma criancinha quando esse filme saiu cá. De salientar que este foi o primeiro filme que nós os três comentámos. Não sei se vocês se lembram, que me obrigaram a ver este filme. Sim. Eu vi este filme ano passado, por isso foi bastante recente o tempo que vi este filme, portanto está bastante presente. É um filme diferente, não é daquilo que estamos habituados, como disseste bem, ele não se deu à parte americanizada ou à parte de Hollywood em si, que é tudo aqui, passando as expressão chiclete, é o mastiga e deita fora. É um filme, como o Daniel disse muito bem, que nos deixa a pensar sobre várias coisas da vida, se bem que está adaptado se calhar não é a palavra mais correta, há uma realidade que não é a nossa, digamos assim, como nós podemos ver no filme, mas sim, é um filme que se calhar se vir uma segunda vez, como o Daniel referiu, vou ter uma perspectiva melhor até do filme daquela que fiquei da primeira vez que vi, mas é um filme bastante impactante por várias e diversas razões. Sim. Ou seja, logo quando tiveste este primeiro contacto com o filme, e sendo que não te tinha sido explicado, e bem, na minha opinião, o argumento, gostaste logo? O que é que sentiste? Filmes asiáticos são sempre um bocadinho diferentes, portanto eu tenho uma grande dificuldade, porque não é uma língua que eu sei, não é? Então é uma dificuldade minha, não sei se calhar é de mais alguém, ler as legendas e ver tudo que se está a passar à volta, não é? Então houve partes em que eu tive mesmo na primeira vez que ia puxar atrás e ver novamente para perceber bem o que é que estava a ver e o que é que estava a acontecer, principalmente com a personagem principal. Mas acho aqui que o realizador, o qual eu não vou pronunciar o nome, que é para não assassinar, ele faz muito bem isso. Dos poucos filmes que eu vi, ele faz muito bem isso. Ele dá-nos várias perspectivas do mesmo filme e da mesma cena, da mesma ação, o que é bastante bom, nós vermos essas perspectivas todas. Muitos dos filmes deixam-nos assim um bocadinho, se calhar, a tentar descobrir por nós. Eu acho que ele faz isso, deixa-nos descobrir por nós e tirarmos as nossas conclusões, mas de uma maneira diferente e, na minha opinião, melhor, que é dar a perspectiva de várias personagens, Vários ângulos, de vários pontos de vista. Vários pontos de vista, exatamente. É uma coisa que eu gosto muito neste realizador. Não, por acaso não tenho, se calhar vou dizer aqui uma barbaridade, mas acho que asiáticos fazem muito isso. De outros filmes que vi também, há sempre várias perspectivas a acontecer e a vermos de vários pontos de vista. Portanto, acho que é um bocadinho diferente do cinema europeu e do cinema americano. Sim, infelizmente neste momento eu não vejo muito cinema sul-coreano a aparecer no nosso mercado, o que é uma pena. Lembro-me de uma fase, eu tenho alguma idade já, que há 1 ou 2 décadas, em que, embora em salas de cinema mais pequenas, aparecia com alguma frequência, nem que fossem festivais temáticos,
alguma produção sul-coreana e posso-te Sim, dizer, atualmente não há- infelizmente neste momento não, parece estar abafada e é pena porque daquilo que eu conheço é um cinema sempre muito interessante, há ali uma atenção aos detalhes muito grande, sempre, e também Sim, e os próprios interpretações... cenários Sim, nos sim. filmes dele são e uma coisa que eu notei, não sei se vocês Uhum. repararam nisso ou se foi só eu, a cor dos filmes dele é sempre Sim. puxada ao frio. Sim. Não sei se repararam nisso Sim. ou se foi só eu. E é algo que a mim me cativa muito, não tanto aquela cor quente nos filmes. E que contrasta com a versão, o remake americano. Também Sim, achei- sim, pronto, não é? Pelo que eu li, não vi, mas pelo que eu li, não. Ficou muito aquém. Também acho que foi muito cedo para terem feito um remake sobre Sim. uma obra-prima, que é considerada Sim, obra-prima, não é? Ele tem uma estética muito própria e que funciona muito bem e à qual ele se mantém de facto fiel. É uma coisa que me agrada. sim. Em termos das interpretações, tens alguma coisa? Sim, eu estava a pensar nisso porque tenho dois momentos da minha vida em que vi o filme, dois momentos diferentes, e lembro-me quando o vi pela primeira vez ficar mais impressionado pela coreografia das partes mais violentas, aquela cena que entretanto se tornou bastante icónica, que quando eu estudei cinema o meu professor de edição fez questão de nos voltar a mostrar o momento em que ele é confrontado com uma série de outros elementos do gangue e a luta contra eles todos está fantástico, um plano contínuo, muito bem coreografado. Na altura em que eu era mais novo isso puxava mais a parte gráfica, a parte da violência, o modo como eles não fazem qualquer tipo de censura, ou seja, mostram de forma visceral tudo o que está a acontecer, o tumulto interior é extravasado para as ações quase tribais, primitivas do protagonista para a cena. Mas nesta segunda volta estava mais interessado em perceber de facto o porquê, qual os motivos e as intenções de cada personagem. E nesse campo as interpretações acho que estão todas muito bem conseguidas. O casting é perfeito, o personagem principal que faz de Old Boy, a transformação, porque nós vemos logo na primeira cena, no primeiro momento do filme, é-nos dada uma visão anterior do que seria a postura dele na vida e revela ser uma pessoa bastante desregrada, sem qualquer interesse na lei ou na ordem, uma pessoa com muito pouca maturidade e que depois é confinada a um pequeno espaço e ao longo dos anos começa a alimentar uma vingança interior, um sentimento de revolta que o leva também a autodisciplinar-se e a ganhar algum tipo de rigores que ele não possuía antes. Acho que há uma parte... Pronto, uma das partes interessantes no filme é, por exemplo, quando ele já está cá fora, sempre há dois momentos. O primeiro é o da luta, em que ele diz: eu tentei lutar com eles como eu imaginei durante estes 15 anos que iria ser. Ele nem sequer fez nenhum tipo de treino, mas só o poder da imaginação e ele reviver na cabeça dele tudo aquilo que ele iria fazer quando chegasse ou quando estivesse livre, quando chegasse cá fora. E aquilo resulta, e depois também com o contacto com o sexo oposto, ele também diz: eu tentei fazer aquilo que imaginei durante 15 anos, mas aí já não conseguiu. Ser-lhe tudo ao contrário. Mas lá está, é uma batalha contra os instintos primitivos e primários da natureza humana. No remake americano tudo é bastante... mais óbvio e a forma como ele é encarcerado e quase uma terapia de conversão cristã que lhe é imputada, assim.
E há outra diferença também que eu acho essencial, que é no filme coreano nós temos acesso ao monólogo interior do protagonista, que nos vai guiando através da lucidez ou não lucidez, momentos de lucidez ou não que ele vai tendo ao longo do filme, e torna a experiência muito mais íntima com o espectador, para quem está a ver. Isto só em relação ao protagonista, porque depois o antagonista, que é um personagem que permanece assim na obscuridade durante grande parte do filme e só no fim se revela, apesar de haver uma diferença de idades bastante considerável entre eles. Supostamente eles andaram os dois na mesma escola, mas o ator era mais novo, mas faz um papel, a meu ver, brilhante. Acho que é o antagonista perfeito, a maneira fria e calculada como ele planeia toda a sua vingança e como depois desvenda o motivo de estar a fazer o que fez, por causa de um rumor que ele lançou que acabou por levar a irmã dele à morte. E depois temos, pronto, agora aqui já estou na área dos spoilers, e depois toda a temática do incesto presente. É um filme muito difícil de digerir e que também nos confronta com essa questão que é as consequências dos nossos atos. Muitas vezes nós nem sequer sabemos que um simples dito ou uma simples palavra, uma simples frase pode catapultar uma série de eventos e trazer consequências que nem sequer estamos a contar. No caso podem aqui foi resultar esse em boato, tragédia. esse Sim. rumor levou a que a irmã do antagonista, pronto, não aguentasse com aquela pressão. Isto já somos nós aqui a fazer aqui um bocadinho de conclusões, porque não é dito. Não é explícito. Exatamente. Sim. Não, Fica subentendido. Exato. O fim é um pouco aberto. Também é uma coisa que eu prefiro de longe àquilo que acontece por regra na narrativa americanizada dos filmes, que gostam sempre de explicar tudo ao pormenor. Não nos deixam pensar, Pronto. não deixam o espectador Sim. pensar e tirar as próprias conclusões. Enquanto que no cinema asiático e também muito do cinema europeu temos sempre essa possibilidade de chegar às nossas próprias conclusões. Sim. A propósito do ator principal, o Choi Min-sik, gostava só de fazer uma pequena nota para dizer que ele internacionalmente também só foi conhecido nessa altura, e também é um ator que, embora posteriormente tenha feito algumas coisas fora do circuito asiático, é também um ator muito fiel a essas origens e a essa produção. Tem praticamente a mesma idade que o realizador, porque ele nasceu em 62, portanto há ali seguramente uma comunhão de ideias na maneira de pensar, e é um ator que fez uma carreira muito grande como ator de teatro, antes de se envolver no cinema. Portanto, é um ator com bases sólidas e que, de facto, eu acho que faz um papel absolutamente magnífico neste filme. Sim, tanto que ele comeu, não é? Os Comeu, sim. Eu gostava de fazer uma pequena nota que tem algum interesse para mim. A cena em que ele come polvo foi repetida 7 vezes. E ele matou 7 polvos, porque de facto não era um brinquedo de plástico, eram mesmo animais vivos. E ele fez uma pequena oração cada vez que teve que fazer isso, porque se sentia mal com o facto de estar a matar um ser vivo. Estava-me a sentir mal com essa cena, tanto que é tão aflitivo. Sim, e ele tem num sentimento de angústia e de aflição, não é? Porque não deve ser nada prazeroso. Ali assim, sobretudo para o povo. Não é? Sim, não é? Não mas sim, ser... eu achei interessante, primeiro, ele entregar-se à personagem de tal maneira que aceitou fazer isso, mesmo apesar de ir contra a sua maneira de estar espiritualmente. Creio que não estou errado se dizer que ele é budista. Sei que tem uma espiritualidade grande e que fez isso antes de cada cena, ou depois de cada cena fez uma oração, no fundo para pedir desculpa. Também eu orava, não é? ao 7 animal. bichos.
Portanto, aliás, há várias cenas neste filme que nos deixam assim um bocado desconfortáveis, sendo essa uma Sim. delas. Aquele primeiro, agora sou eu que vou dar aqui um spoiler, aquela primeira cena com a rapariga, com o sexo oposto, como tu referiste, onde a minha primeira reação foi, aquela é a filha. Mas depois desenvolve-se aquilo tudo e eu fico a pensar, bem, se calhar não é a filha. E depois chegamos, porque lá está, como ele passou aquele tempo todo encarcerado, lá saiu bem, ele não, lá está, perdeu a percepção de quem era e ela provavelmente também, não é? E como se desenrola aquilo tudo, eu penso, se calhar não é, mas quando chegamos à conclusão e a gente apercebe-se daquilo, eu fiquei um bocado, bem... Sim. E a também, reação final dele quando descobre que, pronto, teve relações com a filha, acho que a reação é mesmo o extravasar de tudo, a forma como ele corta a própria língua, que é uma coisa que no remake americano também já está desvirtualizado, acaba por ser o amigo que faz a quem é cortado a língua. Ele próprio, o que ele nesse ato consegue transmitir todo o desespero que sente por aquilo que fez a ele mesmo. É a última, não é a última, mas é a tentativa final de uma possível redenção. E há outra personagem que é omitida no remake e que eu considero muito importante, que é a terapeuta, a personagem feminina que lhe pratica a hipnose. Porque no fim, quando ele lhe pede para esquecer-se de tudo, é que ela diz-lhe para ele se ver refletido e ver o monstro, e um monstro que é um monstro que existe em cada um de nós, não é? A nossa sombra, em termos junguianos. Nós todos temos a luz e temos agora a sombra. Vais deixar a tua sombra seguir, por cada passo que a tua sombra der vão-se passar 10 anos até que a tua sombra vai morrer. E depois no final temos a visão do personagem com a filha numa suposta redenção ou paz, a paz possível, tendo em conta tudo o que aconteceu. Porque de facto é uma nota com que nos deixa o antagonista antes de se suicidar, que é eu cometi incesto com a minha irmã, mas e ela não conseguiu viver com isso. Será que vocês conseguirão viver com o que ambos fizeram? E é essa a pergunta que ele nos deixa-nos de... Sim, e também pode ser aplicada a qualquer coisa que seja feita, que nós façamos, não é? Porque lá está, como disseste, nós todos temos a parte da luz e a parte da sombra dentro de nós. Sim. E ninguém é perfeito e todos vamos errar. E essa própria, embora seja dito pela personagem e por aquele problema que aquela personagem viveu com a irmã, nós podemos aplicar à nossa vida, não é? E deixa-nos a pensar. E algo que eu acho que o cinema americano se calhar não faz isso também, lá está, como disseste, é mais explicado e não nos deixa a pensar como este filme nos deixa a pensar por vários e diversos motivos, não só por esse, mas vários motivos. Não é só aquele específico ou aquela fala ou aquele final ou o que seja. O filme do início ao fim faz-nos refletir sobre as nossas ações, porque cada ação tem consequência, cada escolha tem uma consequência. Deixa-nos muito, pelo menos foi a percepção, não é, do meu espírito jovem, que eu fiquei a ver este filme, deixa-me a refletir sobre todas as escolhas que fiz, que tenho, que farei e por aí em diante. É um filme que efetivamente, aliás, eu acho que qualquer filme dele é um filme que nos deixa a refletir. É preciso termos em linha de conta que ele não é só um realizador, um argumentista, um cinéfilo, ele é também um filósofo. Só por isso, só o trabalho dele é deixar as pessoas pensar. E, portanto, há subjacente, obviamente, também uma linha filosófica em todo o seu trabalho. Este filme é dito por muita gente que se inclui numa trilogia dele sobre a temática da vingança, juntamente com um filme exatamente anterior e um outro posterior. Eu não dou muita importância a essa questão em si, pelo simples facto de, na minha opinião, não ser uma trilogia. De um modo geral, a maior parte dos filmes dele acaba por, de uma forma ou outra, se centrar
nessa questão, na questão da vingança. E tendo ele uma visão muito interessante que nos tenta transmitir, e que é dele, e que, no fundo, na realidade, cada um traz a sua ideia. Eu concordo mais ou menos com a dele, que é que toda a vingança é fútil e, por regra, acaba por se Refletir em nós. refletir na própria pessoa que está, uma espécie de karma. É um karma negativo. Exato, que se negativo, gera. em que Sim. a pessoa que se está a tentar vingar, por muito boas razões que tenha, por muito que compreendamos de onde surge a necessidade de o fazer, acaba por causar ainda mais mal à pessoa que está a tentar fazê-lo. Por acaso, isso agora lembra-me, agora vou entrar aqui numa nota muito à parte, mas lembra-me de uma coleção de livros, livros verdes, que se chamavam Aventuras Fantásticas, ou uma coisa assim, que se jogava através de dados, e são livros em que a história se desenrola consoante as nossas escolhas. Nós lançamos um dado, vamos parar a uma página, a página apresenta-nos um trecho e diz: agora queres fazer isto ou isto? E eu lembro-me de um que tem a ver com este filme, com a temática deste filme, que é a questão da vingança. Que é um filme que também se passa não na Coreia do Sul, mas acho que é no Japão, e é um filho que vê o pai ser morto quando é pequeno e jura vingança, jura que irá vingá-lo e que irá matar a pessoa que matou o seu pai. E durante o livro nós somos levados por várias etapas, e uma delas é ir para um mosteiro para aprender artes marciais. E eu lembro-me eu queria muito chegar ao fim do livro, ou chegar à parte da vingança na altura quando era criança e estava a jogar, mas há uma parte em que, após ele praticar tantas vezes as mesmas ações e os monges que fazem parte do mosteiro o estarem a educar, e sempre que ele se vira para eles e eles perguntam: qual é o motivo de estares aqui? Eu quero vingar a morte do meu pai. Então eles dizem: ok, vai limpar a sala, por favor, continua a limpar. E a quantidade de tarefas, a rotina que acaba por se impor, acaba por transformá-lo interiormente, até a um ponto em que chegamos a uma página e em que nos aparece a possibilidade de desistirmos. Da vingança. Sim. Exato. Em que nos é dito: o personagem está em paz consigo, será que ainda procuras a vingança ou não? Se procurares, vai para esta página, se não, a história termina aqui. E eu ficava sempre um pouco insatisfeito, porque então será que não há no livro um caminho que dê para chegar à vingança? E depois acabei por fazer batota no livro, porque eu parava sempre na mesma zona. E na parte final, quando ele decide levar a sua avante e matar a pessoa que matou o seu pai, ele descobre, ele usa uma máscara e ele mata o infrator, tira a máscara e vê-se a si mesmo. Pois. E é um outro final do livro. E quando ele percebe que toda aquela estrutura em que ele estava envolvido, o mosteiro, eram os monges mais sábios a tentar educá-lo precisamente sobre esse sentimento e sobre as consequências negativas de alimentar essa raiva e essa vontade de se querer vingar de um outro que supostamente... Lá está, isso leva-nos para questões filosóficas ou até religiosas, em termos de a necessidade do perdão, muitas vezes não, sempre. O perdão não é sobre fazermos as pazes com a outra pessoa, é sobre fazermos as pazes connosco. Porque só assim conseguimos, de facto, a tranquilidade. Só assim a nossa luz consegue se propor-se à nossa sombra. Exato, e ficamos em tranquilidade connosco, não é? Exatamente. Da vingança nunca vem a paz de espírito e, portanto, não é, de facto, todo o caminho. Acho que esta obra mas há situações limite e ao longo da vida somos postos em prova muitas vezes. Sim, muitas vezes não... Agora estou a pensar noutro filme também. Estou a pensar no Sete Pecados Mortais, em que o Brad Pitt também é confrontado no final com essa questão, e o Morgan Freeman lhe diz: se
se o matares Sim. ele vence, se o matares ele vence. Obviamente, E ele claro. sente aquela raiva Claro, e não vontade consegue. de- Tem a pistola na Sim, mão, sim, ele não sim. consegue tipo, impedir, Sim. ou seja, ele deixa que a raiva o domine. Sim. Que é uma coisa pronto, que eu também notei e noto na filmografia do Park Chan-wook, que é as personagens, que também depois vamos falar de outro filme dele, são muito dominadas e movidas pelas emoções mais viscerais, pelas paixões. Existe muita tensão passional em cada personagem, e eu sinto que elas nunca chegam a masterizar ou a alcançar um estado de plenitude face a esses mood swings, não é? Eles acabam sempre por ser dominados seja pela raiva, ou pela paixão, ou pelo amor, ou pelo sentimento de vingança. São essas as forças condutoras do filme, e são as forças condutoras de muitos de nós nas nossas vidas. Em rigor, se nunca optássemos pela vingança e controlássemos todos a nossa raiva em todos os momentos, éramos todos santos. Não? Exatamente. Ou que não é. Mas a questão é, Exato. colocando na pele do personagem, sim. até que ponto nós aguentaríamos aquilo que lhe está a ser feito. Porque... Obviamente que muitas vezes não. O problema é essa noção de que, no fim de contas, vai-nos cair sempre em cima aquilo que fazemos para reagir. Sim, acho que é essa a conclusão que Sim. eu quero deixar com Sim. este filme. Que atualmente, eu por acaso ainda não vi, mas nós tínhamos na altura, quando eu vi o filme falado, acho que até foste tu que trouxeste, a série já saiu. A série que é feita também pelo Parque sobre o Old Boy, é um filme só que em série, Sim. que já saiu também, portanto. E que por acaso eu não conheço, mas presumo que também vá talvez um pouco... É feita por ele, sim. Portanto sim. Não, seguirá tem seguramente sempre qualidade. essa mesma linha. Repara, estamos a partir de uma manga japonesa, portanto, também ele vai ali buscar, e se essa manga é possível que ele vá ter recuperado coisas para aproveitar e fazer desenvolvimento maior. Porque um filme é uma coisa, uma série é outra, e terá que ser. Sim, acabam por ter nuances. Por acaso estou um bocado curiosa diferentes. para ver se mostra mais aquele conflito interior dele no início, ou se não. Por acaso ainda não vi, mas sei que já se estreou, se não estou em erro, em novembro deste ano, algo assim de género. Mas está em streaming, alguns? Não. Não sei. Pois. Dito isto, se me falta algum pormenor importante em relação a este filme, penso que não. De facto... É uma obra-prima que todos devem ver. É um daqueles filmes que eu amo, e lá está, é um daqueles filmes que eu consigo revisitar várias vezes. Já ouvi 2 ou 3, se me aparecer à frente, seguramente fico a vê-lo novamente, até porque também acho que cada vez que o vemos, surge aqui ou ali um pormenor que nos acrescenta mais alguma coisa. Sim, por falar em pormenores, houve algo que eu notei desta segunda vez que eu achei, pronto, depois a minha cabeça entra logo em teorias especulativas que por vezes divergem muito até do que terá sido a intenção do autor, mas também nisto de processos criativos e artísticos, muitas vezes aquilo que criamos acaba por nos transcender e tornar-se algo maior do que nós. Mas eu achei muito curiosa, aliás, eu vou falar de 2 coisas. A primeira é a maneira como o protagonista aparece pela primeira vez com a pipoca no nariz, que ele aparece todo, num aspecto meio deslavado, e eu comecei a pensar, será que ele estaria aqui a tentar até estabelecer logo uma crítica com o espectador que vai ao cinema e ver filmes e começa a comer as pipocas e só quer ser entretido e nem sequer quer pensar ou não quer ser confrontado com os seus próprios problemas. Problemas. E a outra parte que também ficou assim no vácuo, tentei pesquisar mais sobre isso, mas não encontrei nada, é o momento em que ele é libertado pela primeira vez. A primeira personagem que aparece é um homem com um cão que se está prestes a suicidar, a atirar-se do prédio, e ele vai lá e salva-o, e o homem diz, queres ouvir a minha história? E ele despacha-o e vai completamente louco pela vingança,
e acabamos por nunca saber qual é a história do homenzinho com o cão que Também não é preciso saber. Não interessa. Fica no vácuo. Eu não posso deixar de fazer o reparo final que é: vejam o Old Boy, não vejam um remake do Old Boy. na história da minha vida, que já começa a ter algumas décadas, nunca vi um remake americano de um bom filme europeu, asiático ou sul-americano que fosse sequer tão bom como o original. Até porque... Mas eles continuam a tentar. Não sim, sabemos mas porquê. Eu sei porquê. É porque os americanos não conseguem ver filmes legendados. Pois. Não é culpa deles, não foram educados para o fazer, mas conheço... Os americanos e vários outros que não interessam. Mas esses eu conheço particularmente, até porque conheço a cultura o suficiente, passei lá tempo suficiente para saber que, de facto, muitas pessoas que... até têm amor pelo cinema e que gostam de bons filmes, acabam por não os ir ver lá, porque assim que se diz, mas é um filme legendado, porque é sueco, ou coreano, ou argentino, já não vêm. Não vão. Não vão porque são de facto, ou estão a ler e as nós somos legendas. Um bocadinho ao contrário, se for nosso já torcemos se calhar mais um narizito do que... Sim, mas ao menos esse problema não temos, o das legendas. E com os americanos acontece de facto isso. Eu percebo que há uma enorme parte da população americana que não vai ver um filme pelo simples facto de ter que estar a ler as legendas. Nós crescemos a ler legendas e, portanto, é diferente. Acredito que para eles seja mais complexo e, portanto, isso permite que quem quer ganhar algum dinheiro pense: ora bem, este filme é bom, é um sucesso, eu torno num filme americano, encho os bolsos e pronto, e este pessoal vai vê-lo. Só que, necessariamente, vão faltar aí as nuances e as subtilezas e até determinados aspectos culturais de quem o fez e de quem realizou o argumento, que de todo não estão ali. Há sempre uma simplificação do argumento e, portanto, por regra até não... houve uma notícia que eu, por acaso, fui trazida e esqueci-me completamente, my bad, que fala sobre isso, ele a comentar o remake. Sim, porque não acrescentam nada, infelizmente. Isto agora se calhar ser uma teoria da conspiração. A série pode aqui ser uma resposta a esse remake, porque ela saiu muito exatamente. Depois. Do género, queriam fazer, mas... o remake desvirtua muito um bocadinho do se filme calhar original. isso. E o final é completamente diferente. Eu não vi, não tive coragem para ver. E o final do filme, por acaso, eu estava a pensar... pronto, essa parte inicial do Old Boy em que nos aparece lá com a pipoca e que estabelece o diálogo com o espectador, no filme do Spike Lee ele parece querer fazer isso no final, quando o protagonista decide voltar para o espaço enclausurado, quase como se o realizador nos estivesse a dizer: são vocês que estão neste momento enclausurados, espectadores. Pronto, uma pequena... Mas, ou seja, leva o filme num sentido completamente distinto do original. Bom, obviamente há algum cinema norte-americano... Porque apesar de tudo é o Spike Lee que não tem, que também tem bons filmes. Sim, mas repara, não sei o que é que me levou a escolher. Tu tens cinema norte-americano... Se calhar gosta daquele filme e queria dar assim uma oportunidade. Aliás, ele começa a carreira com um grande box office hit, que foi o Do the Right Thing, mas eu acho que este filme é Do the Wrong Thing. Ele did the wrong thing, porque mais valia não ter pegado. Algum cinema independente americano que é bom também, mas que é para pequenas audiências. Quando eles fazem estes remakes, estão a fazer filmes essencialmente comerciais. E estando a fazer filmes essencialmente comerciais e com os quais querem efetivamente ganhar dinheiro, é sempre simplificada a narrativa, independentemente de poder ter bons atores ou não traz nada de novo, por regra. Porque se o filme na sua origem já é bom, já tem boas interpretações, já tem qualidade, o remake não lhe acrescenta nada. E acho que foi muito pouco tempo, espaço de tempo entre o original, digamos assim, e o remake. O Martin Scorsese fez isso com Infernal Affairs também. Se nós formos a ver o remake... Fez o Departed, basicamente, fez uma colagem do filme. Mas eu acho que e o Inception também, não é? Que é lá do Paprika, se não estou em erro.
Agora assim uma nota à parte, Comparar ao Christopher Nolan. nada a ver com isto. E agora perdi-me no que eu ia dizer. Olha que bom. E pronto. Eu acho que um remake era isto. Só para terminar aqui, para podermos então passar às votações. Eu acho que um remake, a essência de um remake é nós conseguirmos atingir novas audiências, porque o Old Boy atingiu, se calhar, a vossa geração, digamos assim, e este novo queria, se calhar, atingir a minha geração, mas lá está, nós, se calhar, escolhemos o outro em vez do remake, porque não deve ter assim tanta... Não sei, para mim, quando é feito um remake, é para atingir uma nova audiência, uma nova geração. E aqui falhou assim, se calhar, um bocadinho. Pelo que eu li, porque eu não vi. Vou dizer uma coisa, eu habituei-me tanto a esta realidade de que o remake não acrescenta nada e provavelmente tira o original, que já estou numa fase em que eu própria, às vezes, de repente, vejo um filme cá fora que me dizem que é um remake de um outro que eu não conheço e eu vou à procura do original. Só para comparar. Não, para comparar e porque sei que provavelmente vou acabar a ver um filme muito melhor. Um dia podemos fazer um episódio todo só sobre remakes. isso. Exato, remakes e os originais que lhes deram origem. Sim, temos agora o Nosferatu Exato. a chegar. Para falarmos, Eu já vi umas coisas que não gostei, portanto. para falarmos em breve. Isto já Esse não será tem a outro ver, já não episódio. tem a ver, já não tem a ver. Então, em relação a este, e se ninguém tiver mais nada a acrescentar, Não. pontuações. Não, estou a brincar. Um remake, só se for, que eu não vi. Pois. Eu já nem me lembro o que é que eu avaliei no Letterboxd, mas eu vou dar um 5, porque eu acho que este filme não tem espaço para melhorar. Eu acho que quanto mais vemos, mais novas conclusões vamos tirar e mais a pensar nos vai deixar. É um filme que... Há alguns filmes que me deixam a pensar que eu assim do nada me lembro, aquela cena naquele filme. E este é uma delas por várias e diversas razões, portanto, sim, um 5. Recomendo toda a gente a ver o original, por favor. Ou então a série, porque é da mesma pessoa, então pode ter a mesma essência. Mas é isso, sim. Daniel. Um. Eu vou dar... Daniel, vai-se fazer difícil? Ele vai fazer 50 ao original vou dar um 4. Ainda não é um 5, se calhar quando for mais velho, se calhar vai subir para um 5, mas neste momento... Regressem cá daqui a 10 anos. Eu acho que não sei, é a violência desmesurada do filme. O filme é mesmo muito violento. Acaba por... há uma parte de mim que acaba por sair um pouco... violada, não é? Porque É um pouco mais para ti. é demasiada violência A tua para sensibilidade. chegar àquele... Para mim é tudo fixe, quanto mais sangue tiver, melhor. Se bem, mas A pronto. sensibilidade dele Ficou ferida. Mas aceito. é um grande filme e vou dar ao remake, porque já que o vi, já que me dei o trabalho de ver, vou dar um 2. Pronto, só porque 2,5, só gosto para... do realizador e gosto dos atores, de alguns atores, do Josh Brolin em particular e da Elizabeth Olsen, acho que são bons atores. Mas em relação ao filme, acho que é um falhanço total. Pronto. E pronto, em relação a mim, acho que vamos ver um momento raro. 5,5. Um momento raro, que é o momento em que eu dou... um 5 ao filme. E é um momento tão raro que até fiquei com um 5 na mão. Está de acordo com a violência visceral que vemos no filme. Partir coisas. Isto é um ponto fantasma. Portanto, 5 ao filme, porque de facto, como tu dizes, também acho que não há nada a melhorar no filme. E tendo visto também o remake, acho que ele vale 10% do original. E, portanto, dou-lhe meio ponto. Basicamente porque foi feito. E ficamos por aqui. No próximo episódio faremos ainda uma incursão por Park Chan-wook. Obrigada. Ok. Corta.